convido para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 3. Nós leremos 2 versículos da palavra de Deus. Lucas é o 4º Evangelho, é o mesmo autor, ele é médico, é escritor, e foi missionário na equipe de Paulo. Então ele escreve Lucas, e no entendimento da maioria dos eruditos, dos estudiosos, Atos dos Apóstolos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Seria um segundo evangelho escrito por este escritor, por este historiador, por este evangelista, chamado também de médico amado. Lucas era médico. E agora, a sua atenção para a leitura que farei dos versículos 21 e 22 deste capítulo da palavra de Deus. Está escrito assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, amados, o que está acontecendo à nossa volta, Satanás, o diabo, a palavra diabo, ela é transliterada. Poderia estar escrito em cada lugar que está diabo na Bíblia, adversário, inimigo. Ele é inimigo. E ele luta no que está acontecendo para tirar a nossa fé, para nos desviar. Então ele pode usar a pessoa de um irmão, a família, uma crise tão grave, mundial como essa da pandemia. Ele pode usar crises financeiras, emprego, desemprego, emprego também. Ou seja, nós precisamos vigiar. E muitas vezes nós esquecemos que a palavra de recomendação, a ordem de vigiar, vem antes de orar. E às vezes nós queremos resolver, solucionar, orando, sem ter vigiado. Então nós precisamos vigiar. Hoje é um culto de oração, mas nós precisamos vigiar. Esse texto que nós lemos, ele é muito propício. O Evangelho de Jesus Cristo é profundo, mas ele é simples. E ele foi escrito para o homem. O Evangelho de Jesus Cristo, ele anda na direção do homem. Ele anda em nossa direção, da raça humana. E a nossa vida como igreja, como cidadãos do céu, ela começa semelhante e depois se torna numa vida igual um do outro. Nós somos segredados pelo Espírito Santo, que normalmente usa uma pessoa. Eu já falei aqui, você vai se lembrar. Às vezes alguém muda para a nossa rua para alguém se converter. Eu conheço testemunhos. Eu já presenciei isso. Às vezes alguém muda de empresa para ganhar uma pessoa lá. Uma vez eu saí de Oliveira, saí daqui, fui para Oliveira, de Oliveira fui para Santa Catarina, pensando que estava indo passear, eu ganhei uma pessoa lá para Jesus, que hoje é pastor de uma igreja da Assembleia de Deus lá em Itajaí. Então, o Evangelho é acessível. E a pessoa só não irá tomar mão dele se não quiser. Ela tem livre-arbítrio. Todo homem pode ser de Jesus ou não ser de Jesus. Deus mandou Adão, fez Adão, deu-nos o primeiro Adão para que a humanidade existisse dele. Ele errou, ele pecou. Ele envia Jesus, o segundo Adão, e através de Jesus, Deus nos convida a voltar a Ele.
Mas essa decisão é nossa. Você precisa querer para que o Espírito Santo te fale. Então, o Espírito Santo usa alguém, como eu disse, faz coisa extraordinária. Ele te anuncia Jesus, você aceita Jesus. E nós passamos pelos fundamentos do Evangelho, que é crer na palavra, congregar, ser batizado nas águas. E Jesus é o nosso modelo. Jesus está aqui fazendo o que o cidadão do céu, o que eu, o que você precisa fazer. Jesus veio porque quis vir, Ele é Deus encarnado, Ele se fez homem, na limitação de homem, 100% homem, e decidiu como homem aqui, abrindo mão da sua deidade, de agir como Deus, agindo como homem. Ele decidiu fazer a vontade do Pai. E por isso nós o encontramos nesse texto, sendo batizado nas águas, como eu fui, como você foi. Então a nossa fé começa no rudimento, no elementar, nas coisas simples do Evangelho. Mas só, amados, que nós não podemos parar aí. Nós temos que crescer. O crente era morto espiritualmente, hoje ele é vivo. E todo ser vivo cresce. Todo ser vivo evolui. Todo ser vivo vai para frente. Todo crente anda olhando para cima, anda olhando para o alto, anda olhando para as coisas de Deus. Então Jesus aqui, ele mostra que ele passou pelo rudimento do batismo para nos servir de modelo, de submissão, de obediência, de cumprir a vontade, a justiça, o querer de Deus. Mas veja bem, o texto diz que Jesus batiza, e quando ele já está saindo do batismo, ele não para nessa condição. Ele sai o quê? Orando. O texto que você leu comigo, aí o 21, se quiser pode olhar por favor, fala do rudimento, ó. E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado também, orando ele. Pode parar aí, depois acaba de ler. Deixa eu falar para o irmão. O crente que fica nos rudimentos, tem gente que não chega nem no batismo. Ouve a palavra, mas deixa o ladrão da semente, que é o inimigo, o diabo roubar a semente, e não chega nem no batismo. Porque nós somos livres. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. É por isso que o crente é chamado de chato, a gente desanima. Você fala para a pessoa de Jesus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu falo toda hora que eu posso. Então, eu já era enjoado, chato, agora estou chato e meio. Todo mundo que eu sei que não conhece Jesus, que convive comigo, eu falo de Jesus. E crente está junto comigo, vai ouvir ou comentar a palavra de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus, ele falando, ele comentando, ele falando da fé dele. Então, o crente é chato porque sabe que a palavra de Deus gera fé. Então, às vezes você evangeliza a pessoa uma vez, não deu, você fala a segunda, uma hora, começa a nascer a fé. A pessoa começa a ceder para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é apta, ela tem poder de penetrar, de discernir o coração, as intenções, a alma, as juntas e medulas espirituais. Então Jesus sai daqui orando. O crente precisa orar para ele estar no movimento do reino de Deus. Nós temos que surfar nas ondas que Deus cria. Nós temos que andar na história que Deus quer escrever. Nós temos que nos tornar personagens dela. Nós temos que nos tornar agentes do reino dos céus. Mas para isso é preciso orar. E Jesus nos deu um modelo. Ele trabalha com o batismo ali, junto com o povo, no rudimento da fé, no início, da forma que todo mundo começa, obedecendo o Pai, mas ele já sai do batismo
orando. E se eu tivesse tempo, que eu não tenho, nós vamos ver que o Evangelho de Lucas mostra Jesus orando várias vezes. Jesus teve uma vida de oração como homem. Ele não orou a hora que precisou, não. Ele teve uma vida de oração. Vou falar para você. Quando você levantar de manhã, você que está em casa, você que está aqui, fala com Deus. Fala com Deus. Ore. Não deixe de orar. Oração é a forma mais simples de crer. Deixa eu falar para você, oração é a única ponte capaz de ligar a terra aos céus. É a única maneira capaz de fazer com que Deus possa te ouvir, possa se interagir com você, que você possa estar fazendo a vontade de Deus. Deus está te ouvindo, e é da forma que você sabe orar. Você não sabe fazer orações grandes, bonitas, como você já viu alguém fazer, você ainda vai fazer igual, melhor, mais bonita ainda. Mas faça a oração que você pode, é falar com Deus. Fale do seu dia, agradeça pela noite que você acabou de receber, você está acordando. Agradeça a Deus pelo dia que está começando. Agradeça a Deus por ser crente em Jesus Cristo, por ser servo de Deus, por ser salvo, por ter duas vidas. Quem é crente em Jesus Cristo não está com medo da vida dele terrena, ele tem outra. E se eu contar para você uma coisa, você não conta para ninguém não? Nem você aí do YouTube, pode não. A vida eterna, a segunda vida que Deus te deu, não tem Covid que te tira ela. Ela é sua eternamente. Então, não tem que ter medo não. Pastor, o senhor está falando para mim parar de usar máscara? Não, isso é desobediência. O senhor está falando para eu evitar aglomeração? Não, isso é desobediência. O senhor está falando para eu não desinfetar a mão mais com álcool em gel? Não, isso é desobediência. As autoridades da saúde pública, os cientistas, os estudiosos do assunto, as pessoas que trabalham na saúde, são autoridades sobre nós e eles estão dizendo que nós não devemos nos aglomerar antes de ser vacinados. Nós não podemos andar sem a máscara. A máscara diminui em até 95% a possibilidade de você se contaminar. Isso não é fé. A Bíblia não ensina isso. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que você não precisa viver com medo. Você não precisa viver preocupado. Você não precisa levantar lembrando de coronavírus, viver o seu dia lembrando de coronavírus, só coronavírus, 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 como a mídia faz. Não, acorde lembrando do seu Deus, do seu Jesus. Faça como Jesus, ore. Olha o que o nosso texto disse. Que ele saiu do batismo, saiu do rudimento. Lá em Hebreus capítulo 6, o escritor da carta do livro de Hebreus, ele diz assim, nós vamos falar de batismo, de imposição de mãos, do rudimento da fé, das coisas da conversão, nós vamos falar sim, mas eu espero coisas maiores. No versículo 9, capítulo 6, versículo 9, ele fala assim, mas de vocês, amados, eu espero coisas mais profundas, eu espero que vocês prossigam, eu espero que vocês cresçam, eu espero que vocês caminhem, eu espero que vocês evoluam, eu espero que vocês vençam o medo, que vocês vençam toda a situação que envolve essa vida daqui, que vocês comecem a viver pela fé, a vida eterna, a vida futura. Jesus começou a orar, e o que diz o nosso texto no versículo 21? O céu se abriu. Irmãos, tem várias passagens que a Bíblia diz, principalmente em Lucas, que quando Jesus orou, o céu abriu. Significa que Deus falou assim, oi, hein? O céu se abriu. E Jesus nos passou essa herança. Quando você ora, o céu se abre. Está escrito. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Tanto dele para com Deus, como de Deus para com ele.
Deus tem prazer, teve prazer em ouvir Jesus. O céu abria sobre ele quando ele orava, e Deus tem prazer de ouvir a nossa oração, e o céu se abre sobre nós quando nós oramos. Está aqui, ó. Se nós pudéssemos, nós vamos examinar só aqui em Lucas 5 ou 6 vezes, eu estou lembrando assim, por alto, deve ter mais, que a Bíblia diz assim: e tendo orado o Senhor Jesus, o céu se abriu. Então quem precisa evoluir, precisa orar. Deixa eu falar para o irmão, é isso que eu não quero contar para os outros. Crente que não ora está, no mínimo, frio, se não tiver desviado. Às vezes eu não estou falando de quem desviou para outros deuses. Eu não estou falando de quem abraçou o mundo. Eu não estou falando de quem trocou Jesus por uma mulher, ou de uma mulher que trocou Jesus por um homem, que deixou de ser o que era por causa de uma mulher ou de um homem. Não, isso já está muito longe. Já está muito desviado. Mas se você não está orando, você está no mínimo sofrendo um esfriamento espiritual. E você sabe como é que faz? Volte a orar. Não dá conta de ajoelhar, não? Eu estou com um probleminha para ajoelhar. Vocês falaram que eu fiz 62 anos. Meu joelho começou a doer. Mas eu não creio que Jonas estava ajoelhado no ventre da baleia e a oração dele foi ouvida. Eu oro sentado, se for preciso. Eu oro em pé. Eu gosto muito, já viu, eu gosto... Não tem um punhado de gente, eu inclusive, que fala no celular andando. Quem já foi no monte comigo já deve ter visto, eu oro andando no monte. Não vou lá para onde tem buraco, porque também isso não é fé. Mas onde eu souber que não tem buraco, eu ando e oro. Eu gosto de orar andando. Mas o meu coração está ajoelhado. Mas mesmo, fale 5 minutos. Um dia desse eu orei 7 minutos e 30 segundos. Eu não pude orar mais. Eu tive que parar. Irmãos, eu orei, dá tanto tempo de orar. Você fala tanta coisa que você precisa falar com Deus. Eu lembrei de tanto irmão que eu precisava orar. Volte a orar, porque o céu vai abrir sobre você.